Hoje a gente conversa sobre as parcerias em odontologia domiciliar. Um prazer ter todos vocês aqui. Estou vendo algumas pessoas que eu sei que já fazem odontologia domiciliar, a maioria, não todas, mas a maioria está começando na área. E essa dúvida sobre como fazer parceria, como é que funciona, é uma dúvida recorrente. Vez por outra, nos grupos de WhatsApp, alguém pergunta sobre isso, vem as dúvidas, como que vocês fazem, o que é o certo, o que é o errado, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o que dá certo. E aqui a gente veio hoje para dar algumas dicas. É claro que não existe regra, como sempre, cada um de vocês vai precisar fazer as adequações para os seus serviços, porque cada um está numa cidade diferente, cada um está com um público-alvo diferente. Então, às vezes é uma região onde tal coisa funciona, outra coisa não funciona. Então, a gente vai dar aqui algumas dicas, A nossa ideia aqui é trazer algumas dicas para vocês, tá? Então, papel e caneta, celular, se vocês quiserem, mas aí para anotar, que vocês possam anotar as dicas, tá bom? Lembrando a vocês, se vocês conhecem alguém que faz odontologia domiciliar, junto com vocês, ou em outra cidade, em outro local, vai lá no aviãozinho aqui embaixo. Nunca sei se eu tô apontando no lugar certo. Aqui no meu celular tô, não sei se no de vocês tá. Aperta lá no aviãozinho e aí escolhe para quem você quer mandar. Vamos chamar os colegas para estarem aqui com a gente, discutindo esse tema que tá tão em alta, todo dia, não é brincadeira, todos os dias alguém passa a me seguir no Instagram com o nome de alguma coisa de odontologia domiciliar. Sempre, toda hora tá aparecendo, pessoas fazendo. Isso é ótimo, porque a gente tá precisando. Então, assim, é bom que as pessoas comecem a perceber essa necessidade, os dentistas comecem a perceber essa necessidade, comecem a estudar o tema, porque a gente está precisando de pessoas fazendo isso. Afinal de contas, a demanda está aumentando bastante. Bom, vejo gente entrando aí. Areta, que bom ter você aqui. Areta é minha colega professora lá da universidade. Claudinha, Cris. Legal. Cristiano Tenório, vi que entrou aqui. Muito bem, pessoal. Então, acho que a gente já pode começar. Oi, Cleiton. Cleiton, um dia a gente se conhece pessoalmente, Eu só vejo você nas lives. Dani. Legal, gente. Muito bom ter vocês aqui. Bom, para começar, já que o tema é parceria, deixa eu dizer uma coisa que é muito importante. Sempre que a gente fala de parceria em odontologia domiciliar, o que é que vem à nossa mente? Paciente. Eu quero paciente, eu quero atender, Eu quero trabalhar, eu quero... Certo. Parceria é muito importante, mas a gente precisa ter em mente que a gente não depende só de parceria, Para que a gente consiga angariar clientes, fidelizar clientes, para que a gente consiga divulgar a nossa marca, não é apenas parceria que a gente deve fazer. Existem outras formas, Inclusive o marketing entra aí de uma forma muito estratégica, e aí para poder a gente fazer um marketing legal, a gente precisa olhar aí a live anterior, A live da semana passada com a professora Cecília. Para a gente fazer um marketing legal, a gente precisa ter bem definido o quê? Público-alvo. Então vejam que está tudo interligado. Então parceria não é a salvação da pátria. Parceria é importante, é muito legal que a gente saiba se apresentar, saiba o que dizer, saiba o que propor, a quem propor, mas não é só isso. Não é a única coisa que vai segurar o nosso serviço, que vai fazer com que o nosso serviço vingue, vamos dizer assim, Bom, então vamos a algumas dicas, alguns pontos cruciais, que eu precisava trazer para vocês aqui hoje. E o primeiro deles é assim: a gente precisa entender de uma vez por todas que a gente está vendendo algo, Se a gente for bem ao pé da letra, a gente está vendendo o nosso serviço, ou a gente está, melhor ainda, nessa situação de parceria, a gente está vendendo uma ideia. Eu pensei em alguma coisa, poxa, eu acho que eu tenho uma ideia, eu vou propor para essa pessoa, ou eu vou propor para esse centro geriátrico, ou eu vou propor para essa clínica, ou eu vou propor para essa agência de cuidadores, eu vou propor para alguém ou para algum lugar alguma coisa. Então eu estou vendendo uma ideia. E como todo bom vendedor, a gente precisa saber vender a nossa ideia, E atrelada a essa ideia, a gente está vendendo um algo mais, Então se a gente parar para pensar, quando a gente fala assim, olha, que tal se a gente fizer tal coisa? Eu te ofereço isso, você em contrapartida me traz isso.
no fundo, aquela pessoa que está recebendo a tua ideia, né, a tua proposta, ela está recebendo uma proposta de receber um elogio dos familiares, porque agora lá o centro geriátrico, a agência, o que quer que seja, tem um serviço de odontologia, né? Ou um elogio porque agora os cuidadores estão recebendo treinamento de como fazer a higiene bucal dos hóspedes ou dos pacientes que são cuidados pelos cuidadores daquela agência que você fez a parceria. Então, assim, não necessariamente a gente precisa ter em mente essa coisa de estou vendendo a minha ideia. Tá, ok, estou vendendo a minha ideia, mas para aquela pessoa eu estou vendendo esse elogio, eu estou vendendo uma melhor noite de sono para aquele cuidador, para aquela família que está, né, em casa, que está angustiada porque o paciente está sentindo isso ou aquilo. Então, tem muito essa coisa, estou vendendo também zero Covid, né? Olha que coisa importante hoje. A gente se apresentar como um serviço que vai auxiliar a zerar um Covid, por exemplo, no centro geriátrico, é de suma importância, né? A gente não está provado aí já, a gente já sabe a importância da higiene bucal, né? Então você dizer que você está levando isso porque você aquele centro geriátrico, aquela agência, aquele médico que está fazendo a parceria com você, ele quer ter zero Covid, né, nos seus pacientes, então você pode usar isso também como uma venda, está vendendo zero Covid, né? Que mais? Você está vendendo para aquele residencial, para aquela agência, a possibilidade de eles divulgarem para a mídia de uma forma geral, divulgar para as pessoas de uma forma geral, que aquele local conta com o serviço de odontologia, que aquele local conta com profissionais de odontologia que estão fazendo treinamento, por exemplo, para os cuidadores. Então, eles vendem também essa ideia de que ali é um serviço diferenciado, ali é um local diferenciado. Então, se eles estão vendendo isso, é porque vocês, na proposta, estão vendendo isso também. Então, na hora que a gente está pensando em vender uma ideia, dentro dessa ideia, implícito ali, você está vendendo um sorriso, você está vendendo uma alegria, você está vendendo uma noite de sono, uma noite de tranquilidade, você está vendendo a possibilidade dos familiares que estão em casa, né? Porque o paciente está lá no centro geriátrico, por exemplo. Você está vendendo a possibilidade daqueles familiares poderem viajar sossegados, porque aquela pessoa está sem dor, está sendo acompanhada. Então, você está vendendo saúde, de uma forma geral. Mas a gente precisa ter em mente que a gente está vendendo, né? Então, além de cirurgião dentista, a gente é um vendedor. E como todo bom vendedor, como eu falei, a gente precisa saber chegar, né? Imagina se eu entro lá numa loja qualquer de perfume para comprar um perfume para a Cecília, minha sócia querida, e eu compro um perfume que eu gosto para dar a ela. E de repente ela não gosta, o marido dela não gosta, o filho dela não gosta. Que negociação, né? Estou dando para ela uma coisa que eu gostaria de ganhar. Então, atrelado a isso, precisa a gente ter essa noção de que a gente precisa oferecer o que eles querem ouvir, né? Então, por exemplo, um centro geriátrico perto da minha clínica, bonito, já passei em frente, achei legal, cara, eu acho que seria um lugar bom pra gente fazer uma parceria. Beleza, mas o que é que eu vou dizer pra eles? Como que eu vou me apresentar pra eles? O que é que eles querem ouvir, né? Pra eu saber o que é que eles querem ouvir ou ver, eu preciso conhecê-los, né? Então, assim, a gente nunca dá perfume para uma pessoa que a gente não conhece, né? Porque não sabe o gosto, não sabe, é uma coisa muito pessoal, né? Difícil a gente dar hidratante, perfume, sabonete, essas coisas, né? Por quê? Porque a gente precisa saber o gosto da pessoa. Então, a gente se aproxima, conversa com alguém que conhece a pessoa, né? Ou pergunta indiretamente de que você gosta, tal, ou procura até sentir o cheiro, se a gente tem um olfato bom para saber qual perfume que a pessoa gosta, para daí comprar o presente, o perfume que ela gosta, né? Então, da mesma forma, precisa ser com os centros geriátricos, com as agências de cuidadores, com os médicos, se você for fazer uma parceria com o médico, o que quer que seja, né? O médico, o fisioterapeuta, o que quer que seja, né? Às vezes, clínicas de desintoxicação de drogas, não é isso, Carol? A gente precisa conhecer o cliente. Mas olha só, primeiro você identifica o que é que ele quer ouvir. Aí você fala assim, poxa, então eu vou falar isso pra ele. Ok, mas calma, você concorda com isso? Esse valor que aquela clínica, aquele centro geriátrico, aquele médico, tanto leva em consideração, tanto valoriza, também é valorizado por você, pelo seu serviço? É algo que pra você é real? Porque se não for, não vai funcionar, né? Senão você vai estar lá mentindo, você vai estar fazendo uma coisa que não é real e na hora do vamos ver não vai ser aquilo que você disse, enfim, não vai funcionar. Então a primeira coisa é conhecer o local. Como é que a gente conhece um local?
Conhecer uma pessoa, a gente já comentou, né? Chega junto, conversa com o marido, não vamos dizer que eu vou dar pra Cecília, não conheço ela muito bem. Vou conversar lá com o Elton, o marido dela, vou conversar lá com o filho dela, com a mãe, com o pai, vou chegar junto dela, conversar alguma coisa, né? Vou jogar uma verde, né? No caso do centro geriátrico, o ideal seria o quê? Eu conhecer pessoalmente. Eu ir lá, conhecer o local, né? Na agência de cuidadores, ir lá na agência, conversar com a dona, o dono da agência, né? O médico, conhecer pessoalmente, enfim. O ideal é isso. A gente sabe que hoje, que dia é hoje? 9 de março, né? 2021, hoje, tá difícil a gente fazer isso, né? A gente tá entrando nos centros geriátricos porque a gente tá fazendo atendimento. Então a gente entra porque para atendimento pode. Mas para conhecer talvez não seja uma coisa muito interessante. Então, não está sendo tão fácil entrar para conhecer. Então, hoje, qual é a sugestão? Que também deve ser feita em outros momentos, mesmo indo lá, é interessante que você faça também. Entra no Instagram do local, ou do médico, ou de quem quer que seja. Entra no site. Quando você abre um site de uma empresa, normalmente a primeira coisa que aparece é uma frasezinha lá. Estamos aqui prontos para lhe atender com conforto, né? Somos PhD em tratar com humanidade as pessoas, ou queremos lhe oferecer um serviço tecnológico, né? Já diz muito para você. Quando você abre lá o site, já tá lá dizendo muito para você, dizendo para você o que é que eles valorizam. Se no Instagram você tiver a oportunidade de entrar, fuçar mesmo, vai lá, vê as postagens. A cada postagem você consegue identificar o que é que aquele local realmente, de fato, valoriza. Só responder aqui. Estão perguntando se vai ficar gravado. Sim, fica gravado. Fica lá no feed da gente, no feed daqui do Instagram, tá? Gravadinho lá, e vai pro nosso YouTube também, no YouTube da H3 Odonto. Beleza, então você conseguiu identificar o que é que Renata Luísa, vamos dizer que ela, professora, eu tenho um centro geriátrico que eu já fui umas 2 vezes assim atender. Então ela já conheceu melhor. As pessoas lá de dentro também já conhecem, Renata, né? Ela já sabe mais ou menos como é a dinâmica dali, ela já entendeu mais ou menos o que é que eles valorizam. Quer ver? Quem faz odontologia domiciliar aqui já deve ter percebido, quem já atende em alguns centros geriátricos diferentes, que já faz parceria com a agência de cuidadores, enfim, com todos esses locais, já deve ter percebido que determinado local valoriza tal coisa e que determinado outro local... Será que melhorou agora? Deem um retorno pra mim se melhorou. Eu troquei aqui a rede pra ver se ficou melhor. Vocês me confirmam? Melhorou então? Show. Na verdade eu botei no 4G agora, acho que vai ficar legalzinho. Às vezes a internet tem isso, né? Então eu vou voltar aqui a fita um pouquinho, tá? A gente tava comentando que existem pessoas que de repente já fazem odontologia domiciliar e já visitam alguns centros geriátricos fazendo atendimento, né? Então já foi 2 vezes no centro geriátrico X, já foi 3 vezes no centro geriátrico Y, por exemplo, falando de centro geriátrico. E já conseguiu identificar que aquele primeiro, né, o centro geriátrico X, de repente, ele valoriza mais determinada coisa. Por exemplo, é um centro geriátrico bem chique, né, onde a tecnologia impera, né, então tem tudo do bom e do melhor. Então, poxa, para esse centro geriátrico eu posso oferecer um serviço também bastante tecnológico, eu posso oferecer, né, a ideia de que eu tenho equipamentos muito modernos, que funcionam muito bem, né? Então, isso pode interferir muito no resultado dessa possível parceria. Edjane tá falando que continua travando. Eu queria um retorno dos outros, só para eu saber se o problema tá aqui comigo ou se de repente é alguma coisa lá.
Ah, então, Edjane, dá uma olhadinha aí na tua net, acho que agora tá aqui, tá belezinha. Pois é, Cleiton, é uma diferença muito grande, né? Dependendo do local onde você está, você vai perceber que existe uma diferença, né? A gente percebe aqui, lá em Recife é do mesmo jeito, em Fortaleza é do mesmo jeito, Porto Alegre é do mesmo jeito, você vai perceber isso. Tem os centros geriátricos que eles querem, eles vendem um preço bom. Eles vendem a ideia de que lá é um centro geriátrico de qualidade, mas que cobra um valor que eles consideram justo, mas um valor abaixo da média da cidade, ou do estado, ou da região, né? Então, você chegar lá cobrando o olho da cara, como se diz, talvez não vá dar certo. Ele vai dizer, não, aqui os nossos hóspedes são de familiares que podem menos, ou que procuram um serviço mais barato, mais em conta, né? Um custo menor, então não vai funcionar dessa forma, tá? Então, é aquilo que eu tinha falado da história do perfume, é você saber o que é que as pessoas precisam, o que é que os centros precisam, o que é que as agências de cuidadores precisam, o que é que eles querem ouvir, para você falar o que eles querem ouvir. Mas repito, só adianta você falar o que eles querem ouvir se o que você for falar for de coração. Se você realmente entende aquilo como uma coisa legal, né? Se você tá vendo que eles valorizam uma coisa que você não valoriza, não adianta você ir lá e oferecer aquilo, porque aquilo é falso, né? E não vai funcionar, não vai acontecer. E na hora do vamos ver, você vai acabar fazendo uma outra coisa, né? Legal. E aí, a proposta de parceria precisa agradar ambos os lados, porque é uma parceria, o nome já tá dizendo, né? Então, a gente precisa agradar a quem está nos ouvindo, mas a gente precisa também ter uma contrapartida. Então, a gente vai fazer algo para aquele local ou para aquele profissional da saúde, por exemplo, mas em troca, a gente também precisa ser beneficiado. Afinal de contas, é uma parceria. Aí você vê a história do que você vai oferecer, né? O que é que a pessoa valoriza, você também precisa valorizar. E alguns exemplos, assim, de uma forma geral, do que eles podem valorizar. Eles podem valorizar uma boa estrutura, eles podem valorizar um serviço de qualidade, eles podem valorizar a sofisticação, que nem sempre tem relação com tecnologia, né? Eles podem valorizar a humanização, eles podem valorizar conforto, eles podem valorizar bom preço. Então, você vai anotar lá. Eu sempre sugiro que faça uma planilha. A ideia é assim, pega um Excel, abre no computador e coloca lá na primeira coluna todos os locais ou todas as pessoas com as quais você gostaria, que você acha que pode ter parceria, né? Aquela coisa inicial. Depois, escolhe as principais, aquelas que são perto de onde você trabalha, que você tem mais acesso, que você já conhece, como aquele centro geriátrico que você já foi várias vezes, né? Então, um local que você já conhece, já tem uma noção de como funciona. Às vezes você tem um acesso maior, porque você conhece o dono, já, tá? Então, escolhe aquelas. Em uma das colunas do Excel, você vai ter que colocar isso. Além do endereço, telefone, quem é a pessoa com a qual você vai falar, mas você precisa colocar isso, o valor, o que é que eles valorizam, tá? E pode até colocar uma coluna do lado, confirmando se você está de acordo com aquele valor, tá? Então, super importante essa questão da parceria. Por conta disso, as propostas, elas nunca vão ser iguais. Eu não posso pegar uma proposta padrão e sair mandando, enviando ou levando para todos os lugares, para todas as pessoas. Tá? Por quê? Porque vai depender de o que é que aquela pessoa, o que é que aquele local valoriza. Eu repito muito, né? Mas aqui é para funcionar aqui. Tá? Então, as propostas de parcerias nunca serão iguais. Um outro ponto muito importante, que eu já citei aqui rapidamente, assim, en passant, eu volto, é com quem eu vou falar, né? Às vezes você está conversando, você está explicando, mas aquela não é a pessoa com a qual você deve falar, né? Por isso a importância de você conhecer o local, conhecer as pessoas, né? Quem é que decide? Ah, é seu João, então por que eu estou conversando com Dona Maria? Né? Porque às vezes você vai conversar com Dona Maria, vai explicar tudo e Dona Maria vai passar tudo truncado para seu João, ou vai passar com desmotivação, né? Então conversa com Dona Maria, uma conversa inicial, mas fala, eu gostaria muito de passar essa proposta de conversar com seu João, é possível, eu posso vir o horário que ele puder, você pode estar presente, até seria muito bom, tal, mas a gente precisa saber com quem a gente vai falar. Tá? A quem é que a gente vai se dirigir. É muito comum isso no telefone, né? Às vezes a gente liga para fazer uma reclamação,
Aí você conta tudo, quando a pessoa termina, a pessoa fala, ok, eu vou encaminhar você para o setor. Se eu soubesse, eu tinha falado só por cima, né? Então você pode, na sua conversa lá, se você já conhece o local, você já vai entendendo com quem é a pessoa com a qual você deve falar, tá? A quem você deve se dirigir. A gente sabe que hoje em dia, também por causa do Covid, às vezes é difícil se encontrar, né? Para apresentar uma proposta, para conversar ao vivo. Dependendo das cidades, por exemplo, eu vejo que teve uma época que estava bem tranquilo lá em Porto Alegre. Eu sei porque nessa época a gente estava com a mentoranda de lá. E ela sempre conseguia ir nas casas, era fácil. Foi uma época que deu uma diminuída, uma reduzida. Agora, já o negócio já apertou de novo. Então agora, para você pensar em conversar sobre uma proposta, talvez tenha que ser por uma videoconferência, um Zoom da vida, um Google Meet da vida. Mas ok, é o momento que a gente está vivendo agora. Talvez seja a única possibilidade. A gente fala já sobre isso, tá? Carol, quando você faz a proposta, tem alguma ordem adequada para apresentar? Exemplo, formação, tipos de atendimento? Já eu vou trazer essa informação para vocês, tá bom? Vou só seguir aqui uma sequência lógica e já a gente vai falar da proposta em si. Bom, em contrapartida, precisa ser bom para você também, né? Precisa ser bom para o seu serviço também. E quando a gente fala ser bom para o nosso serviço, a gente pensa em quê? A gente pensa em captação de clientes. A gente pensa em fidelização de clientes e a gente pensa em divulgação do serviço. Porque na hora que você tá lá dentro, tá fazendo uma parceria com aquele local, você vai registrar tudo, você vai colocar aquilo nas redes sociais, eles também vão, né? Vai haver uma divulgação ali interna entre os hóspedes, entre os familiares dos hóspedes, entre os cuidadores. Então tudo isso tá valendo e é muito importante. Então a gente precisa pensar o que eu vou oferecer para eles e o que é que eles vão me trazer de volta. Existem muitas opções do que eu vou oferecer para eles. Eu posso oferecer palestras educativas, o que é muito comum, né? Então, palestras educativas, você vai lá, né? A gente faz muito com mitos e verdades, né? Quem já fez o curso da gente conhece essa palestra, mitos e verdades. Por quê? Porque os cuidadores, eles estão mega cansados, né? Eles têm é duro ali. Às vezes eles saem dali, vão cuidar de outro paciente numa casa, vão para um hospital, é bem ralado, né? Então, quando eles param para ouvir você, e que normalmente essa paradinha é assim, no meio da tarde antes do jantar, às vezes na troca de plantão, né? Então eles são assim, naquela hora que eles sentam e às vezes dá vontade de dormir. Se você não fizer algo bem legal, eles vão dormir. Então a gente faz sempre essas palestras dos mitos e verdades, né, Elida? Pois é, a gente faz como? A gente distribui para eles umas plaquinhas vermelhas e verdes. E aí a gente vai, se a gente tiver acesso a um PowerPoint, se a gente puder, sei lá, tiver um retroprojetor das antigas, né? Mas é retroprojetor mesmo. Um projetor de slide, se tiver um computador, você pode projetar na parede, se não, bota o computador ali aberto, ou mesmo falando, né? A gente faz com o que a gente tem. Mas o fato é que a gente vai dar frases, por exemplo, é comum a gengiva do meu paciente sangrar? E eles vão levantar verdadeiro ou falso, né? Mito ou verdade. E aí aquilo gera uma discussão, e ao mesmo tempo que gera uma discussão, é engraçado, porque fulana olha para o vizinho para poder colar, para dar a resposta, e acaba que eles se envolvem com aquilo e eles aprendem enquanto brincam. Né? A verdade é essa, eles aprendem enquanto brincam e fica uma coisa legal, eles mesmos fotografam, riem, é bem legal. Além disso, a gente faz muito a prática de bonecas e abridores. Né? Quem já fez com a gente também o curso conhece essa prática, então a gente ensina eles a fazer a boneca, a fazer o abridor de boca e a utilizar, tá? Que a gente vê que é muito comum eles não conhecerem tudo isso, né? É muito comum que eles não saibam fazer essas coisas. Então a gente faz uma prática, a prática de todo mundo tá acordadão, né? Ali vai fazendo e você corrigindo, né? E aí, claro, tem que levar espátula, leva gaze, leva fita, faz uma coisa bem animada numa mesa. E é importante, sabe, Carol, que você faça essa prática depois de fazer mitos e verdades. Porque lá em mitos e verdades você já aborda abridor de boca, boneca. Sabe? Abridor de boca serve para tal coisa, verdade ou mito. Boneca, é bom, é ruim, verdade ou mito. Vai usar em que pacientes? Né? Paciente que não tem dente, né? Dentro, precisa limpar, não precisa? Dá para usar abridor, não dá? Isso aí vai gerando, né, uma discussão bem legal. Né, Camila? Muito bem. Então tem outras opções, né? Mas é interessante que a gente sempre faça essa coisa dinâmica, tá? Uma coisa dinâmica, porque senão realmente
vai ser um desastre, né? Precisa que a coisa seja dinâmica para ser animada, tá? E que eles possam aprender de fato. Então, palestra é uma boa legal, uma dica legal, uma palestra educativa. A gente também pode fazer avaliações dos hóspedes, né? Isso pode ser combinado na parceria, de você avaliar, por exemplo, uma vez por mês os hóspedes novos e reavaliar os antigos, né? E aí você pode ter uma ficha clínica reduzida, onde você coloca só aquele beabá inicial. E também, claro, além de um prontuário mais básico, você vai precisar fazer a proposta, fazer um laudo, dizendo o que é que o paciente tem, né, para as famílias. E, claro, não esquecer disso. Você só pode avaliar o paciente se você tiver um termo de consentimento da família. Você pode até dizer assim, imagina, eu vou só avaliar, né? Beleza, mas imagina que hoje você foi lá no centro geriátrico e avaliou 10 pacientes. Só avaliou. Mas no dia seguinte um deles apareceu com... fraturou a restauração. De quem é a culpa? Claro que não é sua, mas de quem vai aparecer, né? Aí vem, porque a dentista esteve aqui ontem, ela deve ter feito alguma coisa. Ou então apareceram umas bolinhas na mucosa jugal. A dentista deve ter colocado algum produto. Só pode ser, porque ela nunca teve isso, no dia que a dentista vem apareceu, né? Então a gente só pode intervir se houver a autorização da família. A gente faz a avaliação e assina o termo, o centro geriátrico assina o termo e também a família, tá? O responsável ou o curador assina o termo para que a gente possa fazer a avaliação. Depois que a gente faz a avaliação, aí a gente faz um laudo e deixa no centro para que esse laudo chegue às mãos dos familiares. E se o centro geriátrico disser que eles assinam o termo, isso é válido somente se o centro geriátrico for o responsável pelo paciente. Já aconteceu, né? Não, nós somos os responsáveis. Nós que lidamos com o dinheiro do paciente, nós somos os responsáveis por tudo do paciente. Nós somos os curadores do paciente, ok, tá? Mas assim, se tem familiar, é o familiar que tem que autorizar, tá certo? A não ser que exista algum contrato entre o centro geriátrico e as famílias para essas situações. É um caso à parte, mas via de regra é o familiar que tem que autorizar, tá bom? Então, podemos fazer as avaliações desses pacientes, as reavaliações, aí você vai combinar se vai ser mensal, bimestral, trimestral, semestralmente de repente, tá? Tudo vai depender de como funciona aquilo. Essas aulinhas, essas palestras educativas, elas são muito legais também para as agências de cuidadores. Existem muitas agências de cuidadores que fazem educação continuada com os seus cuidadores, né? Então, uma vez por mês eles se encontram e trazem alguém para conversar. Então, você pode ser essa pessoa que vai lá, que conversa, que faz mitos e verdades, né? Que faz a prática. Existem também hoje muitos cursos de cuidadores, são cursos curtos, né, simples, e que você pode ser a pessoa da odontologia que vai conversar com eles. Hoje a gente tem aqui 2 parceiros grandes nesse sentido, né, assim, são pessoas que dão cursos e que a gente vai sempre. Então, assim, os cuidadores estão ali, né, os futuros cuidadores estão ali, você tá mostrando para ele o seu serviço, você tá, né, conversando, explicando tudo. Quando ele sair dali, ele vai estar na casa de seu João, e é você que ele vai chamar, né, ele conheceu a odontologia para esses pacientes através de você, então é você que ele vai chamar. Ele já sai dali sabendo usar abridor, sabendo usar boneca, sabendo lidar com as diversas situações que também, né, que acontecem na odontologia domiciliar e que são diferentes do que a gente vê no dia a dia no consultório, né? E também na odontologia hospitalar, porque existe muita diferença, tá? Então essas palestras educativas funcionam muito bem para os centros geriátricos e funcionam muito bem para as agências de cuidadores, para as clínicas também, né? Algumas clínicas, eu lembro de uma aqui que faz, de vez por outra, faz um evento grande também para os pacientes da clínica, né? No caso lá era uma clínica de psicologia e psiquiatria. Então faz um momento, e a gente foi lá, a gente levou equipamento, né? A gente conversou com as pessoas, então isso é uma forma também de parceria. Eles cedem o espaço e a gente tá ali para divulgar informação, né? Para mostrar que eles também se preocupam com os pacientes dele, para que eles conheçam esses detalhes, essas informações relacionadas à odontologia, tá? E em relação à avaliação dos pacientes, também pode acontecer numa situação dessa de clínica, pode acontecer no centro geriátrico, tá? O que é legal é a gente se preocupar com essa papelada, essa documentação, para que fique tudo legalzinho, tudo direitinho, tá bom? Algumas dicas assim mais pontuais,
Primeiro, quando você for lá ao local, centro geriátrico, quando você for lá na agência falar para os cuidadores, quando você for lá visitar o médico, visitar o fisioterapeuta para conversar, ou quando você marcar com ele para conversar, esteja bem vestido, né? O que é bem vestido para uma situação dessa? Você pode estar com uma fardinha, por exemplo. Era muito comum que as pessoas usassem jaleco, né? Para fazer esse tipo até para palestra, não só para conversar, mas para palestra, para fazer as avaliações. Hoje, com a história do Covid, as avaliações elas precisam ser feitas todas com jaleco descartável, um jaleco para cada paciente, e isso acaba onerando muito, né? E as palestras até vejo que ainda está acontecendo com jaleco, mas eu até prefiro fazer de farda. Eu acho que fica mais interessante, até para o momento que a gente está vivendo. Uma fardinha que seja, claro, leve, porque a gente, pelo menos aqui, né, tá numa região muito quente. Na verdade, o Brasil hoje, esse mês agora, o ano todo, esse mês no Brasil todo é calor, né? Até em Porto Alegre é calor. Mas no frio você fica mais à vontade, você pode até coloca cachecol, o que você quiser. Mas assim, uma fardinha fica interessante, um sapatinho fechado, né? Uma roupa que não tenha transparência, que não tenha bordado, que não tenha uma coisa, bordados exagerados, que não seja nada exagerado, tá? Cabelo preso, né? E aí hoje em dia também máscara o tempo todo, máscara 100% do tempo, né? Hoje em dia. Mais uma farda com um logo, né? Para identificar. E a outra dica muito interessante para todas essas atividades que você vai fazer é registrar. Registre tudo. Depois de registrado, você pode até conversar com o dono do local para saber o que é que você pode utilizar para fazer a sua divulgação. Então, o que é que você vai poder postar no Instagram, por exemplo, o que é que você vai poder usar nas suas aulas, porque às vezes pode haver alguma... não é interessante que a gente divulgue os rostos dos pacientes, por exemplo. Mas você pode borrar, você pode... Ou não quero de jeito nenhum, não pode colocar, não tem autorização para isso. Você pode levar até o termo de autorização de imagem, tá? Se for o caso. Mas os registros, por exemplo, das palestras, esses são muito legais. E às vezes, lá naquela palestra, tem um cuidador que se destaca, porque não tem isso? Aquele cuidador que fala muito, aquele cuidador que ri muito, mas que se envolve e que talvez ele seja uma pessoa interessante para fazer de repente um depoimento ao final. Você pode chamar ele, o que você quer falar aqui, um pouquinho o que você achou, né? E aí você pode ter aquilo também como uma divulgação a teu favor, tá? Então é uma possibilidade também. Para registrar tudo, o que é que a gente costuma fazer? Porque a gente, para fazer as avaliações, a gente vai em duas, né? Porque em uma pessoa só é impossível, ou então um auxiliar da gente, né? Uma com um auxiliar, já aconteceu muito isso também. Mas uma pessoa só não dá conta, porque vai ser muito mais lento para poder manter a biossegurança. Então, assim, a gente vai em pelo menos 2 pessoas. E tem muitos colegas que estão começando na área, ou até estudantes de odontologia, que adoram essas coisas, porque aprendem muito, né? Porque é uma área diferente. Então, às vezes, a gente leva uma pessoa dessa com a gente. Gabi, que estava aqui, não sei se ainda tá, Gabi, você ainda tá por aí. Gabi foi muito com a gente, né? E Gabi é PhD em fotografia, fazia umas filmagens super legais e tal. E a gente tinha só esse cuidado. E tudo com celular, viu? Nada super, mega, ultra tecnológico, não. Fazia com o celular e a gente utilizava aquilo, depois, aquelas imagens, para as nossas aulas, quando a gente ia dar aula, né, aqui na faculdade, para a gente dar aula para os cursos, para fazer nossas divulgações. Tá aí, Gabi, ó, que não me deixa mentir. Não foi não, Gabi? Quantas milhões de vezes você não foi com a gente, né? Gabi foi nossa estagiária, fez muito atendimento com a gente e algumas vezes foi também para essas palestras. Ela viu como funciona para as palestras e acho que acompanhou a gente em atendimento dessas avaliações de primeira vez também, né? Nos centros geriátricos. E também é uma pessoa que está começando na odontologia domiciliar e tem muita dúvida sobre parceria, que ela já me falou isso, né? Professora, parceria, né? E aí, gente, vai postar, marca o local. Coloca lá, marca e coloca lá aquele stickzinho, né? Com o nome do local e tal. Porque daí depois lá o pessoal vai remarcar você e isso funciona como divulgação do serviço, né? Você foi lá no centro geriátrico, você foi lá na agência, encontrou uma coisa legal, uma coisa diferente. Esses dias eu fui no centro geriátrico, eu até postei. E tava todo arrumado de carnaval.
né? Apesar de que a gente não teve carnaval, mas estava todo bonitinho de carnaval. Então tinha umas bandeirinhas de frevo, um negócio bem bonitinho no teto, a casa estava bem animada. Eu fiz uma filmagem sem pegar nenhum paciente, não mostrei nenhum paciente, só mostrando aquilo dali que eu achei lindo. Tem uma musiquinha de fundo, postei, foi super legal, né? Marquei lá eles me repostaram. Então assim, se por acaso eles estão esquecidos quem sou eu, agora eles vão lembrar, porque eu tô ali. Já ouviu aquela coisa de só é lembrado quem é visto, né? Então a gente precisa estar ali. A gente tem que estar aparecendo, a gente tem que estar se mostrando, não é amostrando, né? Mas se mostrando o serviço, lembrar realmente as pessoas que você está ali para que a coisa funcione bem, tá bom? Então, usar a farda com logo, registrar tudo e postar aquilo que você entende, né? De acordo com o que você combinou lá com o local, com a clínica, o que quer que seja, que é possível, tá? Lembrando dessa questão do uso de imagem em relação aos pacientes, se é possível, se não é. Mas você pode fazer fotos pegando de trás, né? Pegando o contexto, tem várias opções, tá? Com várias situações possíveis de serem feitas. E o que é que acontece muito nessas avaliações? Já aconteceu com a gente. Você atende 10 pacientes, 10. Nenhum te procura. Quando dá 1 mês, 2 meses, um deles sentiu dor. Chama você, né? Aí depois de uns 3 meses, aí a filha notou que tem um dente que tá esquisito. Não teve um dentista que teve aqui 3 meses atrás, eu até recebi um documento, mas eu nem... meu Deus, quem é mesmo? Nanana. Chama você, né? Então acontece às vezes eles não chamarem de imediato, né? Que às vezes a gente fica até assim, meu Deus do céu, né? A boca precisando muito de mim e eles não chamaram, às vezes, não sei, talvez a gente não tenha conseguido passar a importância daquilo, a necessidade daquilo, né? Às vezes a pessoa escuta você correndo, né? E aí na hora que precisa, tem até um caso que eu mostro muito nas aulas de um paciente que a gente atendeu um dia. Eu identifiquei raízes residuais, identifiquei assim muito cálculo e passei tudo e nunca chamaram. 1 ano e meio mais ou menos depois me ligaram do centro geriátrico. Seu fulano tá com um abscesso. Como o médico já tá aqui, ele já tá medicando com antibiótico, quando é que a senhora pode vir para avaliar, tal. Quando eu fui ver, era um paciente que eu tinha visto 1 ano e meio atrás, acho que 1 ano e meio atrás, né? Então tem disso, né? Então assim, não vamos achando que tudo vai acontecer de imediato, que eu vou ter milhões de pacientes, né? A gente tá trabalhando uma marca. E para trabalhar uma marca, as coisas acontecem de forma paulatina mesmo. Trabalho de tartaruguinha. A gente vai mostrando sempre um serviço de qualidade para que as pessoas possam comprar aquela ideia, né? Aceitar aquilo como uma verdade. Uma coisa que eu falei lá no início, que alguém perguntou aqui, eu disse, lá no final eu vou chamar a atenção para isso. Como que a gente deve apresentar uma proposta, né? Primeiro, como no sentido de falando, através de um documento de Word impresso, um PDF impresso, um PowerPoint no computador. A primeira vez que a gente fez no computador. Ficou linda, uma apresentaçãozinha no computador, a gente sentou lá, mostrou, sentou lado a lado, foi conversando, mostrando, tal. Depois, até conversando muito com nossas mentorandas, a gente passou a perceber a importância de ter algo escrito. Esse escrito é muito importante, porque aí esse escrito vai ficar lá na mesinha, no birô, como a gente diz aqui, no birô lá do dono, né? Como uma pendência, tá ali, eu preciso resolver isso. Parece que quando você apresentou no PowerPoint e ficou ali, mesmo que você passe por e-mail, parece que morreu ali. Ele não te deu uma resposta ainda, nem vai te dar. Então, ter uma coisa impressa é muito importante. E essa coisa impressa pode ser numa pastinha. Aliás, nossas mentorandas fazem cada pasta maravilhosa. Essas pastinhas como uma cartolina dura, não sei como que chama aquele papel, com o logo, tudo bonitinho. Aquelas pastas que não tem zíper, não tem, né, não fecha, mas tem uma partezinha aberta e embaixo fechadinho. Coloca ali e entrega, bem lindo, né? Quando você leva isso organizado, você já mostra que o seu serviço é um serviço organizado. A forma como você se apresenta é a forma como o teu serviço é. Sabe aquela história, você é o que você come? Né? Essa história, você é o que você come? Pois é. Para eles, você é o que você apresenta. O seu serviço funciona da mesma forma como funciona a sua apresentação. Deixa eu ver o que Cleiton colocou aqui. As minhas parcerias iniciais nas casas de hospedagem para idosos, eu fiz uma parceria de avaliação clínica dos hóspedes e passo as alterações achadas para o responsável e falo da necessidade do tratamento. O responsável entra em contato com os familiares, comunicando, e eu retorno para executar em parceria.
Perfeito, é por aí mesmo. O que é que a gente tem que ter cuidado? Com o nosso código de ética, né? A gente não pode ferir o nosso código de ética. Né? Eu imagino, porque Hélida e Luciano, gente, essas duas, a dupla dinâmica também, eu falo que elas são igual eu e Cecília, né? Nós somos uma dupla dinâmica, elas também são. Elas são lá do Rio e elas são muito organizadas, gente. Elas são muito organizadas. Então, eu imagino essa pasta linda. A gente tem alguns alunos que a gente imagina como que não é isso aí. Deve ser tudo bem organizadinho mesmo. Vocês são top. Bom, mas voltando à questão da ética, né? A gente não pode ferir. Então, lá estão escritas algumas coisinhas que a gente precisa pensar com carinho como que a gente não vai ferir. Então, diz assim: é vedado ao profissional inscrito no conselho realizar palestras em escolas, empresas ou quaisquer entidades que tenham como objetivo a divulgação de serviços profissionais e interesses particulares diversos da orientação e educação social quanto aos assuntos odontológicos. Então, isso aí, distribuir material publicitário e oferecer brindes, a mesma coisa. Realizar diagnóstico ou procedimentos odontológicos em escolas ou outras entidades. Isso daí mostra pra gente que tudo isso que a gente tá falando aqui, tudo isso que a gente vai oferecer para eles, precisa ter um honorário, de alguma forma, tá? Por quê? Porque se a gente não recebe nada por isso, a gente está ferindo o código de ética. Tá bom? Então, nem que seja um acerto para a EPI, uma coisa simbólica, mas a gente não pode chegar e fazer palestras simplesmente, a fazer as avaliações, porque o que é que o código diz? É como se a gente estivesse fazendo isso para conseguir cliente, né? Para conseguir paciente. E claro, a gente quer conseguir paciente, mas na verdade a gente está fazendo uma parceria, né, ali com o local e a gente precisa receber de alguma forma. E aí isso aí, eu não vou falar de valores aqui, vai ser um combinado entre você e o local para que a gente não faça, que a gente não tenha esse problema. Tá bom? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. Ah, não é pergunta. As pessoas solicitando para entrar. Pergunta mais. Cleiton fez ótimas observações, espero que todos tenham acompanhado. Carol, você perguntou sobre a questão da apresentação, não sei se ficou claro. Eu posso até fazer mais uma complementação em relação àquilo, né? Que ela perguntou assim, como que a gente deve se apresentar, né? Sequência. Então, como é que a gente faz normalmente? Primeira coisa é a gente dizer o que é odontologia domiciliar. Lá no papel, no PDF, ou no PowerPoint, ou você falando, né? Mas como a gente falou, é bom que tenha algo no papel. Comece explicando o que é odontologia domiciliar, porque muita gente não sabe. Eles não sabem que a gente pode fazer restauração, que a gente pode fazer exodontias, que a gente pode fazer raspagem periodontal, que a gente pode fazer prótese, que a gente pode fazer raio-x. Não sabe. Né? Então é bom a gente explicar o que é a odontologia domiciliar para eles. Né? Além de explicar o que é a odontologia domiciliar, explicar quem são vocês, né? Ou quem é você. Eu sou Diana Rosado, eu tenho esses e esses títulos, trabalho com isso, isso e isso, né? Meu CRO, se for um PowerPoint pode ter uma foto, uma coisa assim. Depois, quais são os objetivos da odontologia domiciliar? Né? Então, trazer conforto, qualidade de vida, qualidade de morte, muitas vezes, né? Trazer saúde, ausência de dor, enfim, você vai fazer um texto lá bem bonito, uma coisa bem legal, tá? E aí, depois disso, vem o que é que você quer oferecer e o que é que você quer de contrapartida. Então, a proposta propriamente dita vem ao final, depois que você já fez sua propaganda, que você já disse, né? O que é, o que não é, aí vem o que é que você quer oferecer e a contrapartida, tá? E claro, dá a oportunidade para eles pensarem em algo diferente. De repente ele diz assim, deixa eu dizer o que é você, que tal se a gente fizer assim? De repente vem uma ideia bem legal aí do outro lado e você pode até acatar, tá? Às vezes acontece que o local, ou o médico, ou o fisioterapeuta, a fono, é o contrário, eles procuram você para parceria. Aconteceu isso de uma forma muito clara, se eu não me engano foi com Luana, uma aluna nossa, que ela disse assim, meu Deus, ela entrou em contato comigo e ela sabia de tudo, de como eu faço, de como eu disse, claro, ela estudou você. Você não estuda o local quando você vai propor uma parceria? Não é assim que a gente faz? Né? Antes de você ir no centro geriátrico, você já não conhece o centro geriátrico bem direitinho antes de fazer a proposta? Aquela pessoa que procurou ela para fazer a proposta, fuçou o Instagram dela até doer. Né?
procurou conhecer bem quem é Luana, como é o trabalho de Luana, para oferecer para Luana uma coisa que Luana gostasse, né? Então pode acontecer também de lá para cá. E do mesmo jeito, quando vier de lá para cá, a gente pode sim pensar numa coisa diferente. E se a gente fizer assim? E aí vocês vão chegar num consenso. A Dental Lar Odonto tá perguntando aqui o que a gente coloca dentro da pasta. Então a gente coloca dentro da pasta um documento em PDF, impresso, PDF, em Word, enfim, impresso, com tudo isso que a gente comentou aqui. O que é a odontologia domiciliar, os objetivos, quem é você, quem é o seu serviço. Você pode falar quanto tempo o seu serviço existe, né? E aí fazer a proposta que você pensa para aquele local, tá? Lá junto também é interessante, se vocês tiverem, coloca um panfleto, né, um trifólio, cartãozinho, né? Fica bem bonitinho, pega aqueles clipes pequenininhos, coloca lá bonitinho e deixa lá para eles. E aí eu repito que se você quiser, é legal também, você pode fazer um PowerPoint. Porque você tendo esse PowerPoint no computador e esse documento no Word, você vai só fazendo as adequações para cada local. Aí você vai chamar lá, o documento 1 é o documento proposta Centro Geriátrico X. O documento 2 é proposta Agência de Cuidadores Y. A terceira é proposta Dr. Sebastião, médico geriatra. Né? Então você vai só fazendo as adequações para cada pessoa, para cada local, dependendo de tudo aquilo que a gente já conversou. Dos valores que a pessoa tem, enfim, também muda um pouco se é uma pessoa física, se é um serviço, tá? Então você vai montar e vai colocar ali dentro da pastinha. Tá bom, Dental Lar Odonto? Mais dúvidas? Diga aí, Cleiton, Maíra, Andréa, Patrícia, o que vocês mandam? Cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V, pelo amor de Deus. Eu e Cecília já passamos por uma situação parecida com essa que a gente teve problemas. Mas rapidamente foi resolvido, né, Ceci? Mas cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, assim, terminou a proposta, você fez a proposta para o Centro Geriátrico X. E baseado nessa X, você fez a Y. Quando você fizer a Y, dá uma pesquisada lá em cima, não tem um quadradinho para você pesquisar as palavras. Procura lá o X para ver se não tem nenhum X lá. Porque é muito chato você mandar uma proposta para um centro geriátrico que, querendo ou não, é concorrente do outro, com o nome do outro. Né? Então, muito cuidado com isso aí, pelo amor de Deus. Nessa proposta você usa fotos. No PowerPoint a gente usa bastante. No PDF menos, mas você pode usar. É porque no PowerPoint você se sente mais livre. Você pode colocar uma foto sua do lado do atendimento, do seu currículo, né? Na hora dos objetivos você pode colocar a foto de vários atendimentos e só ir passando e mostrando. E naquele documento impresso fica mais restrito. Não dá pra você colocar um monte de foto, né? Você vai colocar uma foto ali no máximo, tá? PowerPoint você fica mais livre, não é verdade? Pois é. É igual a trocar nome do namorado. Você chama de amor e tá tudo certo, né? Então, muito cuidado, viu, gente? Com essa história de Ctrl+C, Ctrl+V. Cecília lembrou bem. A gente teve um problema, não foi com o centro geriátrico. Não foi com parceria, na verdade, assim, relacionada. Foi uma coisa relacionada até a curso. Mas, graças a Deus, acabou que a gente fez uma super parceria com esse pessoal. Foi maravilhoso, deu certo demais. Sim, pois é. Vocês conhecem a palavra farda? Farda, uniforme. A gente usa muito farda, né? Aqui, Ceci. Uniforme, um uniformezinho, uma roupinha, né? Enfim. Aqui os centros geriátricos estão fechados para acesso por conta da pandemia, por enquanto. Mas aos poucos vai dando certo. Pois é, Camila, aquela história que a gente falou, né? Infelizmente é esse momento que a gente tá vivendo. Mas eu acho que já vale ir fuçando, né? Os locais. Dá uma ligada lá, conversa, explica quem você é. Sabe? Eu acho que aos poucos você vai chegando e, se for o caso, marca um momento online, se eles forem receptivos para isso, tá? Você costuma fazer algum tipo de apresentação aos familiares após fechar a parceria? Já aconteceu de a gente fazer uma mini apresentação e, como eles têm grupos de WhatsApp com os familiares, eles colocaram nos grupos do WhatsApp. Mas aí é uma coisa muito deles,
né? Assim, precisa partir deles, ou pelo menos eles precisam concordar em fazer isso. Eu acho que é legal. Inclusive, não só uma apresentação depois de fechar a parceria, mas vídeos curtos, isso a gente faz muito. Tipo assim, você vai lá, Carol, e grava um vídeo pequenininho, de 2 minutos, falando da importância de higienizar a boca do paciente idoso. Né? E passa para eles e eles encaminham lá pro grupo. Daqui a pouco, faz uma sobre como higieniza a prótese. Daqui a pouco, uma sobre, sabe? E aí esses pequenos vídeos eles vão levando para lá. Né? Então, dependendo do centro geriátrico, dependendo do local, da agência, do pessoal que é mais receptivo ou não. Aí tem várias dicas, né, de temas assim que você pode fazer. Você pode pegar um tema e dividir em vários. Você pode falar só sobre escova interdental, só sobre escova para prótese, só sobre candidíase, sobre a importância de, sei lá, me ajuda aí, Cecília, de higienizar da forma correta, para não fazer retração gengival e por aí vai, né? Então esses vídeos curtinhos é bom que a gente já tenha, e a gente tem vários, porque a gente só encaminha. E assim, mesmo que na hora não dê um resultado imediato, mas como eu disse, você tá ali, né? E aí vai acontecer, Carol, que uma hora alguém vai dizer assim, não chame não, porque é caro, leve ela pra clínica. Aí não, é um transtorno levar a mamãe pra clínica, vou fazer com ela assim. Ou chame fulaninha que é mais barato, não, eu vou fazer com essas meninas, porque elas são indicadas pelo local, elas são eu confio, sabe? Eu vejo elas falando, elas falam com propriedade, elas conhecem, eu realmente sinto confiança, só confio nelas, eu quero elas. Então, isso você vai conseguindo com o tempo, né? Isso você vai mostrando às pessoas que você é bom naquilo aos poucos. As empresas gostam e solicitam muito o envio de proposta por e-mail. Claro, envia por e-mail também. Eu só não gosto de deixar só por e-mail, porque eu acho que às vezes fica ali meio perdido. Uma coisinha impressa, acho que é bem legal. Principalmente em empresas de grande porte. Verdade, Cleiton. Verdade verdadeira. E é isso, né? Então eram algumas dicas que eu queria trazer para vocês aqui em relação a isso. Comecem fazendo a planilha de Excel, coloca lá os nomes de todos os locais que vocês pensam, depois elenquem aqueles principais e comecem. Coloca os endereços, os telefones, quem são as pessoas com as quais vocês devem conversar, o valor, né? O que é que aquele local valoriza. Coloca lá uma coluna também para você dizer se você já deu uma fuçada boa no Instagram, no Facebook desse pessoal, né? Coloca uma coluna para dizer se você já agendou para ir lá, se vai agendar, se está esperando a pandemia passar, se vai ser online, se vai ser presencial, tá? Escolhe umas 2 ou 3 para você trabalhar no início e foca nelas, não vai querer abraçar o mundo não. Lembra da história de Cecília, da mãe dela? A gente quer abraçar o mundo e acaba não abraçando ninguém, né? Então escolhe 2, 3 para focar nesse início. E pode dar feedback individual sobre o paciente para a família. Pode e deve, tá? Pode e deve, tá? Não, deve. Você vai ter o contato da família, entre em contato, explica tudo. Na verdade, o centro geriátrico, normalmente, ele fica meio por fora disso. A não ser que aconteça alguma intercorrência. Aí você relata. Mas, assim, coisas do dia a dia, para dizer que tá tudo certo, que tá caminhando, é mais importante que você relate para a família. E para o cuidador ali, na hora, presencialmente, né? Vocês têm parcerias com empresas? A gente tem parceria com centros geriátricos, com agências de cuidadores, com clínicas e com médicos. São os nossos parceiros. Mas nada impede da gente fugir dessas quatro opções. Como eu disse, varia muito de cidade para cidade. De repente, aí na tua cidade, tem uma coisa que você acha que pode dar muito certo. E não é nada disso que eu falei aqui. Vai fundo, né? Talvez a tua proposta mude um pouquinho. Mas vai fundo, pode ser uma coisa interessante, tá bom? Beleza, Camila? Obrigada. Gente, acho que era isso. Se tiverem mais dúvidas, podem colocar lá. Agora vai ficar gravado, né? Vai ficar lá no feed. Podem colocar lá embaixo ou mandar no privado, que a gente conversa, que a gente discute mais sobre o tema. Espero ter ajudado vocês e aproveito aqui a oportunidade para divulgar para vocês uma live que vai acontecer daqui a 2 dias. Hoje é dia 9, terça-feira. Depois de amanhã, quinta-feira, vai acontecer uma live sobre saliva. E é um tema que está muito em alta, né? Já estava crescendo cada vez mais e agora mais do que nunca por causa da história do Covid, né? Então, ó o tema, saliva, quando e por que avaliar. Vai ser lá no Instagram do curso Aguiar e Rocha, que é um curso de saliva que é da professora Cecília, que é a minha sócia querida, tá? Mas independente de curso, acho que vai ser um momento bem legal pra gente conversar um pouquinho sobre a saliva, quando e por que avaliar. Vai ser às 9 horas da noite, daqui a 2 dias, tá bom? 9 horas da noite, só que no Instagram de
Curso Aguiar e Rocha. Se quiser escrever aí, Cecília, nos comentários. Curso Aguiar e Rocha. Beleza? Obrigada, Hélida. Cheguei depois, que começou, amei demais. E eu tô super feliz, Hélida, que você tá lá no curso com a gente, no curso de Sistêmicos. Muito bom. Depois me dá notícias no privado, como é que tá, se tá tudo certo. Cecília já botou aí uma salivona. E acho que é isso. Beijo pra todo mundo. Boa noite. Quinta nos vemos, se Deus quiser. O tema é show e a professora boa que só também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.